Olá, galera! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre funções. A partir de hoje, nós vamos nos debruçar sobre o estudo de uma outra função. Nós estudamos a função do primeiro grau, que é da forma y igual a x mais b, em que o expoente de x, o maior expoente de x, é 1. Agora nós vamos estudar a função polinomial do segundo grau. Como o nome já nos sugere, significa o quê? Que o maior expoente do x vai ser 2 ou ao quadrado. E como é que é a cara dessa função do segundo grau? Também conhecida como função quadrática. A definição, ela é toda função do tipo y ou f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Os coeficientes são reais, são números reais, e o a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for igual a zero, ali tem ax ao quadrado. Se o a for zero, zero multiplicado por qualquer número dá zero, e aí a parte do x ao quadrado vai sumir e vai ficar só bx mais c. Bx mais c, o expoente do x ali, o maior é 1, então vai virar uma função do primeiro grau. Por isso que para ser uma função do segundo grau, obrigatoriamente o a tem que ser um número diferente de zero. A título de exemplo, eu botei aí 3 funções do segundo grau para que a gente identifique quem é o a, quem é o b e quem é o c. Então vamos lá. A primeira, eu tenho y igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 5. O a é sempre o cara que acompanha o x ao quadrado. O b é sempre o carinha que acompanha o x. E o c é o chamado termo independente, é aquele que não tem incógnita ali do seu lado, ele está sozinho. Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem ali que o a é o 3, que está do lado do x ao quadrado, o b é o menos 4, o sinal acompanha, tá? E o c, que é o cara que está sozinho, vai ser o 5. Na letra b, y igual a menos x ao quadrado mais 2x. O a é o menos 1, tá? Porque quando não aparece um número ali, fica subentendido que é um 1. E como tem o sinal de menos, então o a é o menos 1, o b é o 2, e repara que não tem o c, não tem um carinha ali sozinho. Então significa que o c é 0. Precisa colocar sim. E na letra c eu tenho y igual a 5x ao quadrado menos 7. O a vai ser o 5. O b, repara que não tem um carinha acompanhando o x, então significa que o b é 0. E o c é o menos 7. Então, nesse primeiro momento, nós vimos como identificar os coeficientes de uma função do segundo grau. Agora vamos ver a parte do gráfico. Como é que é o gráfico? A função do primeiro grau, o gráfico era sempre uma reta. A do segundo grau vai ser uma curva, chamada de parábola. Como assim? O que é uma parábola? Eu vou mostrar para você os dois tipos de parábolas, tá? O primeiro exemplo, a gente tem y igual a x ao quadrado menos 4. Então, repara ali que o a é 1 e o b e o c é menos 4. Como é que é o gráfico? É isso aí, ó, tá vendo? É uma curva, tá? Essa aí é um exemplo aí de uma parábola, no caso aí dessa função. Repara ali que sempre a parábola, ela vai ter ali uma chamada barriguinha, né? Vê que ela vai descendo, descendo, e chega no momento ali que ela começa a subir. Aquela barriguinha ali, onde ela muda de direção, ela desce, depois ela começa a subir, é chamado vértice da parábola. Tá legal? E nas próximas aulas nós vamos nos debruçar mais sobre o vértice da parábola. E repara que ela está voltada para cima. Essa barriguinha está para cima. A gente diz que a concavidade da parábola está voltada para cima. Agora vamos ver um outro exemplo. Repara que no outro exemplo o a já é negativo. É y igual a menos x ao quadrado e o b ali, no caso, é 4 e o c é 0. Como é que fica o gráfico? Olha aí. Repara que é uma parábola, mas perceba que ela agora está com a barriguinha, a concavidade voltada para baixo. Repara que ali em cima, ó, a gente tem o vértice da parábola que agora está na parte de cima. É coincidência o fato de uma ter a concavidade para cima e o a ser negativo e a outra para baixo e o a ser negativo? Não, existe sim. O a é o que vai determinar se a concavidade vai ser para cima ou para baixo. Assim como na função do primeiro grau o a determinava se ela ia ser crescente ou decrescente,
na função quadrática ele também vai determinar como é que vai ser a concavidade da parábola. Como assim? Vamos ver um exemplo. Quando o coeficiente A ele é positivo, maior do que zero, a parábola vai ter a concavidade para cima, voltada para cima. Quando A for negativo, ou seja, menor do que zero, a parábola vai ter concavidade para baixo. Mais dois exemplos. Então, nos exemplos anteriores, repara que o A ali ele é 1. Não importa quem é o B e quem é o C, o A é 1, então ela teve a concavidade voltada para cima. No exemplo B, repara que o A é negativo, é menos 1, então ela vai ter a concavidade voltada para baixo. Tá? É o sinal que vai determinar, o sinal do A. Mais dois exemplos, x ao quadrado menos 9. Repara que o A ele é 1, então é um número positivo, então ela vai ter concavidade voltada para cima. Está ali o vértice da parábola. Aquele 3 e menos 3, nós não vamos ver sobre isso agora, tá? Mas eu posso adiantar para você que são as raízes da função do segundo grau, onde ela toca no eixo x, mas isso a gente não vai ver hoje. No exemplo B, repara que nós temos o A sendo negativo, o A no caso aí é menos 1. Podia ser menos 1, menos 2, menos 3 ou menos 4, significa que a parábola vai ter concavidade para baixo, olha só. É menos 1, mas se fosse menos 3, menos 4, também ia ter a concavidade voltada para baixo, porque o A é negativo, tá legal? No caso as raízes aí 0 e 4, ok? E para finalizar, como é que nós calculamos o valor de uma função? A forma de fazer é a mesma lá da função do primeiro grau. No lugar do x, a gente vai substituir pelo valor que está sendo pedido. Só que antes, eu vou relembrar rapidamente cálculo de potência, porque repara que agora tem um x ao quadrado. Então, quando você substituir o x, você vai calcular o valor de uma potência elevada a 2. Então, relembrando, tá? 3 elevado a 2, ou 3 elevado ao quadrado, que quando o expoente é 2 a gente costuma dizer que é ao quadrado, significa o quê? Não é para multiplicar o 3 vezes 2. Ali aquele carinha que está em cima é chamado expoente. Ele está dizendo que nós devemos multiplicar o 3 duas vezes. Então, 3 vezes 3, 9. Tá? Então, o carinha que está em cima, ele diz quantas vezes nós temos que multiplicar o carinha que está embaixo. O carinha que está em cima é chamado expoente, o carinha que está embaixo é chamado base. E se o expoente for negativo? É a mesma coisa. Você vai ter menos 3 elevado ao quadrado. Você vai multiplicar o menos 3 menos menos 3. Menos com menos, na regrinha dos sinais, dá mais, então vai dar 9. Então, perceba que sempre que o expoente for 2, sempre que o expoente for um número par, sempre vai dar um carinha positivo. Tá legal? Agora sim, vamos ao exemplo. Dada a função y igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1, calcule f de 4 e f de menos 1. Isso significa que eu tenho que pegar, primeiramente, a função e substituir o x por 4, fazer o cálculo, e depois fazer por menos 1. Então, vamos primeiro por 4. Então, onde tem x, eu vou colocar 4. Lembrando que 3x ao quadrado é 3 vezes x ao quadrado. 4x é 4 vezes x. Então, repara que onde tem x, eu coloquei o 4. Então, ficou 3 vezes 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4, porque tem um outro x ali, e o mais 1 eu não mexi. Numa expressão numérica, a gente aprende lá no ensino fundamental que quando a gente tem potência, multiplicação e soma, a gente resolve primeiro a potência. Então, 4 ao quadrado, eu tenho que multiplicar o 4 duas vezes. Então, vai ser 4 vezes 4, que dá 16. A outra parte eu não mexi. Agora sim, a gente tem multiplicação, soma e subtração. A gente resolve primeiro a multiplicação. 3 vezes 16 dá 48. 4 vezes 4 dá 16. Continua com sinal de menos, que eu tenho menos ali com mais. Agora é fazer a conta. 48 menos 16 dá 32. 32 mais 1, 33 é a resposta final. Muito bem, agora vamos fazer com o valor de menos 1. Onde tem menos 1, onde tem x, eu coloco menos 1 entre parênteses, tá? Porque o menos 1 também vai ficar elevado ao quadrado. Então, olha lá, onde tem x, eu coloquei menos 1. Calculando a potência, menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que você multiplicar menos 1 vezes menos 1. É o que você tem que fazer. Então, vai dar 1, tá? Se você quiser, como sempre vai dar positivo, você pode esquecer o sinal e calcular só o valor ali do 1. 1 vezes 1 dá 1, porque 1 elevado a qualquer número sempre vai dar 1. Agora,
Do outro lado ali eu não mexi, continua sendo menos 4 vezes menos 1. Agora eu vou calcular as multiplicações. 3 vezes 1, 3. Agora toma cuidado ali, ó. Eu tenho menos 4 com menos 1. Menos com menos dá mais, então vai ficar mais 4. Eu multiplico 4 vezes 1 e boto o sinal de mais. O mais 1 ali eu repito. E agora 3 mais 1, 7, mais 1, 8. Esse aí é o gabarito. E aí então eu finalizo a aula, espero aí que tenha ajudado. Um forte abraço.